21 pra cá, verdade. É um elenco bem diferente, né? A gente, até falando dessa polarização, né? Nesses argumentos, né? De quem era contra a saída do Zubeldia, se falava muito de que, mas o elenco é pior, o elenco é ruim, é tão ruim quanto aquele de 21. Eu discordo, mas eu queria ouvir você, Marcelo, porque a gente já estava falando aqui antes. Ali você tinha, um Benítez, que era um meia, que jogava uma vez a cada 3, 4 jogos, porque ele não conseguia, né, se manter saudável ali. Você tinha uma dupla de volantes da base, Luan e você tinha o Igor Gomes ali no time, o Gabriel Sara. Você tinha uma defesa que tinha o Léo Pelé pelo lado esquerdo para fazer a saída. Hoje você tem um Alan Franco, tem um Sabino. Sim. Né? Você vê grandes diferenças daquele elenco para hoje? Não, eu acho que o elenco atual é melhor. O elenco do Crespo não tinha um jogador tão desequilibrante quanto é o Lucas, por exemplo, quanto pode ser um Oscar. Não existia esse jogador. Se a gente pegar o meio campo, como você falou, tinha Igor Gomes e Gabriel Sara, 2 jovens da base. Tinha o Luan, tinha o Lisiero. Ali o meio campo todo era formado por jogadores da base. São bons jogadores, são bons valores. O Gabriel Sara tá tendo uma trajetória bacana no futebol europeu, jogando bem pelo Galatasaray, titular, enfim. Mas não é um meio campo. Eu vejo, por exemplo, Alisson, Pablo Maia e Oscar. Pra mim é um tripé ali de meio campo com mais qualidade do que esse quarteto que a gente tá falando. Eu acho que são jogadores... O Pablo Maia, se não fosse essas lesões que ele teve, já era pra ele estar com algumas convocações na seleção brasileira e talvez ele nem estaria mais no São Paulo, porque o São Paulo planejava vendê-lo em outras janelas. O Alisson, pra mim, é o principal jogador do São Paulo há muito tempo. Há muito tempo, o nível de regularidade que ele tem, entregando e atuando e performando jogo após jogo, pra mim, faz tempo que eu não vejo. E o Oscar é o Oscar. Então eu acho que o Crespo vai ter peças com muito mais qualidade nessa passagem do que ele teve na passagem anterior. Isso pra mim é sem dúvida nenhuma. Acho que o que vai fazer um pouco de falta, ou talvez muita, talvez seja o Caleri, né? Porque ali naquela posição, o André Silva não que o Caleri seja um craque, né? Mas é melhor. A característica é outra, né? Mas tipo, do Dineno, né? Pra jogar ali como centroavante, acho que talvez o Caleri faça uma faltinha. Sim. O Dineno, na teoria, teria esse perfil mais parecido com o do Caleri do que com o André, né? É que a gente viu tão pouco também naquela desgraça lá, nem deu pra analisar muito, aquele jogo, né? Foi terrível, né? Como diz aqui o Paulo Nobre no chat, né? O São Paulo ficou previsível, né? E jogar mal no Morumbi ficou uma coisa padrão nos últimos tempos. E o que assusta nessa briga contra o rebaixamento é que 2017 ou em outras vezes, o São Paulo, pelo menos em casa, mostrava quem era o mandante. E hoje não. A gente perdeu pontos preciosíssimos aí que a gente vai ter que tentar compensar fora agora. E a sequência seguinte também complica, né? Preocupa, porque se o São Paulo mantivesse o Zubeldia na mesma toada, a gente ia esperar um mês para ver uma possível melhora. Aí tem Flamengo no Rio, Bragantino em Bragança, Corinthians no Morumbi e um Juventude em Caxias. Então, era uma grande chance de ter problemas, né? Não, e além disso do Morumbi, né? Acho que foi uma sequência de fatores que acho que nesse último jogo, especialmente contra o Vasco, a gente viu... Cara, fazia tempo que eu não vi uma desconexão tão grande. Então, assim, o São Paulo, ele flertou com a desgraça também, né? Porque, na minha opinião, empurrou muito com a barriga no Zubeldia. Então, tipo assim, chegou no nível do torcedor parar de ir no estádio. E assim, quando a gente fala de campeonato brasileiro, por mais que o São Paulo perdeu pontos que não se pode perder jogando em casa para Sport, para Mirassol, para Vasco, ainda o brasileiro ele tem uma característica de que todos os jogos são difíceis. Você pega o lanterna da competição, você vai ter dificuldade. Quando a gente passa para Libertadores, em que também o São Paulo teve esse padrão de decepcionar em casa, de perder pontos em casa, a situação fica ainda mais preocupante porque o nível dos adversários que o São Paulo teve na primeira fase da Libertadores é um nível menor, abaixo, um nível inferior ao nível dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Abrir 2-0 contra o Alianza Lima e tomar o empate, num jogo de Libertadores, não pode acontecer. Contra o Tajeres ou Libertad,
Libertad. Contra o Libertad, que o Lucas salva, faz aquele gol, Salvador? Acho que foi o Libertad. Foi o Luca. Sabe? Luca. Se o Luca não arranca, não vai pra cima e não faz aquela jogada individual, e aí, como é que faz? E essa ali é tênue, né? Porque acho que muito do que segurou o Zubeldia foi a campanha na Libertadores. Só que ela é metade horrível e metade ótima, ilusória. né? Porque 3 jogos foram muito ruins. Sim, e foram os que, na teoria, são os mais importantes. Porque chega no mata-mata, claro que é legal ganhar fora, é importante e tal, mas no mata-mata a estratégia do mundo é fazer o resultado em casa e resolver depois fora do jeito que der, né? Mas é aquilo também, né? Fora de casa, isso eu sempre falo aqui, pode ser achismo meu, mas assim, fora de casa é muito mais fácil esse time que o Zubeldia vinha construindo ganhar bons resultados, porque é mais fácil anular o adversário do que você construir. Sim. Toda vez que o São Paulo precisou produzir ou propor o jogo, ele não soube, né? Você pega os jogos que o São Paulo fez com o Palmeiras nessa temporada, a postura do time ao longo dos 90 minutos foi, assim, vergonhosa, ao meu ver. Ah, mas o Palmeiras é uma potência hoje, mas é clássico. O Corinthians jogou com o Palmeiras, trocou de igual para igual. Vamos medir força. O São Paulo, nos 2 jogos que teve com o Palmeiras, ficou atrás o tempo todo, anulando o adversário. Um deu certo 0-0, no outro não deu certo e foi eliminado. E agora com... Assim, eu acho que o São Paulo, ele tem que entender as suas limitações, o seu momento. O São Paulo não é o mesmo São Paulo do início da década de 2000, da década de 90, não é mais. O torcedor, ele também precisa entender isso. Mas ainda assim, existe uma grande diferença entre você entender o seu momento e você se acovardar diante de seus principais rivais. E eu acho que o São Paulo do Zubeldia fez isso principalmente contra o Palmeiras. Eu ia falar isso, esse jogo, meu Deus, jogo foi inacreditável. Todo mundo acho que saiu com esse orgulho ferido, né? O problema não é perder, né? Tá todo mundo acostumado a perder, acontece, né? Mas a maneira como foi esse jogo, que você vê que o seu time entra para empatar, só que você tá fora de casa, a chance do empate do nada virar uma derrota, que foi o que aconteceu, tá sempre muito maior pro outro lado, né? Então acho que o comportamento, porque claramente o São Paulo tava bem ali, 0-0, tava feliz, né? Isso incomoda, cara. Isso, por exemplo, o jogo do Botafogo, o fora não, né? Que o fora foi meio desesperador também. Minha Nossa Senhora, acho que o pessoal morreu lá na arquibancada. Mas no Morumbi, o São Paulo era muito inferior, se a gente parar pra pensar antes da bola rolar. Mas o São Paulo tentou. O São Paulo entrou com dignidade, tanto que caiu de pé, né? Não caiu ninguém. Mas é importante ressaltar que o 0-0 no Rio foi um milagre. Foi um milagre. Então, assim, o São Paulo teve mais sorte do que juízo em muitos momentos também, né? Até nos momentos bem-sucedidos, o São Paulo, vamos dizer assim, teve um relativo sucesso por mais sorte do que juízo, por mais sorte do que mérito. Se você for parar pra pensar, porque o justo ali no Rio era ter 2-3-0 pro Botafogo. E chegar no Morumbi já com a série mais ou menos que resolvida. Botafogo com os 2 pés nas semifinais. Mas, de fato, o São Paulo, no segundo jogo, o São Paulo teve uma postura... Mas aí eu acho que é muito mais do brilho do jogador, da atmosfera, do que propriamente algo que foi trabalhado insistentemente pelo técnico, enfim. Acho que por isso que o fato novo ele é importante, né? Assim como a gente tá ansioso pra ver, o jogador também agora tá, vamos ter que trabalhar aqui porque vamos ter que mostrar. A confiança tá lá embaixo. Queira ou não, quando você traz um treinador, por exemplo, o Crespo, o Crespo tem uma história no futebol mundial. E para muitos jogadores do elenco, a gente tava comentando aqui que são poucos remanescentes de 2021, para muitos jogadores do elenco, vai ser uma grande oportunidade trabalhar com um cara do tamanho do Crespo, né? Jogador de Copa do Mundo, jogador de, Milan, Chelsea, futebol europeu. Então... O jogador também olha diferente, respeita de uma maneira, sabe, ele tem autoridade para falar, ele tem autoridade no assunto. Não que o Zubeldia seja um técnico menos qualificado pelo fato de não ter tido uma carreira de sucesso como teve o Crespo como jogador. Não, até porque tem muitos treinadores que como jogadores não foram tão bem, ou tiveram uma carreira discreta, não foram super craques. Faz parte. Mas eu acho que o Crespo, nesse aspecto, também é um plus, né, para o São Paulo.